Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Bom dia, irmãos e irmãs. Chegamos ao 19º domingo do tempo comum. Hoje, a primeira leitura nos dá um ensinamento importante. E o Evangelho, outro ensinamento. E os dois são complementares, se ajudam um com o outro. Mas vamos iniciar pela reflexão que nos é sugerida pelo Evangelho. É o episódio em que Jesus, depois da multiplicação dos pães, se retira em oração sozinho, enquanto envia os apóstolos de barco para o outro lado do mar. É uma experiência difícil para os apóstolos. Eles se encontram num mar agitado, um vento contrário, e as dificuldades são grandes. A primeira reflexão que surge é pensar que nós também, sempre, depois de sermos alimentados com o pão que nos vem de Deus, como a Eucaristia, somos convidados não a permanecer lá, naquele lugar, mas somos por Jesus enviados ao outro lado do mar. Tem sempre um lugar, tem sempre um coração, tem sempre uma humanidade que não estão perto de nós, que não estão ao nosso redor, que não estão, sobretudo, ao redor do Senhor, e que precisam ser alcançados. Tem um mundo que, por várias razões, está longe da mensagem do Evangelho, está longe da vida de Deus. E lá nós somos enviados por Jesus com a força que vem dos pão, do alimento, do dom de si, que o próprio Jesus faz a cada um de nós. Mas esta missão, este sermos igreja que sai à procura de tantos irmãos e irmãs que estão longe, não é uma coisa simples. Nós também fazemos a experiência toda vez da dificuldade de sermos capazes de chegar ao coração e à vida das pessoas. Mas ainda mais, experimentamos a incapacidade de chegar à nossa vida, ao nosso coração e àquilo dos nossos irmãos. Muitas vezes as dificuldades não vêm de fora, mas vêm de dentro. Vêm dos nossos medos, vêm talvez do nosso comodismo, vêm das nossas divisões, vêm da nossa vaidade, vêm daquela preguiça que nos impede de crescer, de aprofundar a nossa comunhão com o Senhor, pensando que seja suficiente o que sempre fizermos, escondendo-nos numa falsa segurança. E os apóstolos, quando dentro da barca veem Jesus se aproximar caminhando sobre as ondas do mar, ficam apavorados e disseram: é um fantasma. Quantas vezes o medo de estar mais perto do Senhor, o medo que a vida de fé nos peça algo a mais. O desejo que a nossa vida de fé seja fechada dentro do bom senso. Mas a reação de Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus convida Pedro a sair, e Pedro afunda, até que Jesus não pega na mão dele e o coloca de volta dentro do barco. A tentação muitas vezes é a mesma de Pedro. Senhor, se és tu, esta dúvida terrível. Precisamos de milagres, precisamos de sinais, precisamos de coisas maravilhosas para acreditar. Não acreditamos.
que o nosso Senhor está perto de nós na simplicidade, que Ele continua ao nosso lado, muitas vezes sem ser percebido, mas sustentando-nos e ajudando-nos. É o ensinamento justamente da primeira leitura. Elias não encontra a Deus no vento forte e impetuoso, não encontra o Senhor no terremoto, não encontra o Senhor no fogo, mas percebe a presença do Senhor naquela leve brisa, naquele silêncio sutil, através do qual o Senhor se coloca ao nosso lado e fala ao nosso coração. Então, por um lado, o ensinamento de hoje qual é? Procurar a presença do Senhor na nossa vida, refletir, meditar, descobrir, alimentar a nossa comunhão com Deus, a nossa união profunda ao seu ser e ao seu agir, para vivermos e agirmos do jeito de Jesus. E do outro lado, ter a capacidade de estar em missão, como igreja em saída, que não fica satisfeita em estar junto com o seu Senhor, mas para estar junto com o seu Senhor, vai lá onde é preciso, enfrentando as dificuldades do mundo. Vamos lembrar que o mar, na ideia do povo de Israel, era o símbolo do mal, era o símbolo negativo da morte. Então, muitas vezes somos chamados a enfrentar as dificuldades do mundo. Assim como Jesus, com o seu evangelho de amor, entrou no mundo. E para entrar no mundo com a mensagem de amor, sofreu a cruz. Nós não podemos pensar que a nossa igreja ou que a nossa comunidade possa caminhar sobre as dificuldades do mundo, sem perceber, sem sentir, sem enfrentar, sem colocar a semente do Evangelho nesta realidade. O mundo se muda se a gente entra em contato com este mundo e lá não exige a obediência, mas faz presente o amor, a compaixão, a misericórdia de Deus, a fraternidade que Deus nos ensina. Então, é esse o erro de Pedro, que pensava de ter a possibilidade de caminhar sobre o mar. Jesus mostra para ele que ele afunda, mas que pode contar com a sua presença de salvação, de ajuda, de proteção. E nós sabemos que se formos humildes e não precisarmos que Deus a todo momento manifeste a sua força, os seus milagres, mas fortaleça a nossa vida com a sua graça, com aquela Eucaristia, com a nossa oração, com a sua palavra, com o seu estar junto conosco. Coragem, sou eu, não tenhais medo, disse Jesus. Nós poderemos apresentar ao mundo um Jesus que é presente. Porque senão, o Jesus que nós poderemos apresentar para o mundo não vai passar de um fantasma, como os apóstolos pensavam que fosse Jesus quando ele se estava aproximando. Nós temos que apresentar um Jesus que sabe se aproximar das feridas deste mundo e colocar através de nós o seu amor e a sua paz. E aí nos socorre também na segunda leitura, quando nesta carta de São Paulo aos Romanos, ele declara a sua tristeza pela falta de fé dos hebreus. Irmãos, não estou mentindo, digo a verdade. Tenho no coração uma grande tristeza, uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo em favor de meus irmãos, os de minha raça. Como seria bom que a gente vivesse do mesmo jeito de São Paulo, o sofrimento de pessoas que não estão seguindo os ensinamentos do Evangelho. Em vez disso, a cada momento, em cada rede social, só se encontram acusações, mentiras, calúnias,
divisões, raiva contra cristãos só porque têm uma postura, uma espiritualidade diferente. Quem entre nós tem a coragem de sofrer e de desejar que o irmão que não entende possa se aproximar mais de Deus num espírito de autêntica fraternidade? Onde está o seguimento de Jesus naqueles que só querem semear cisânia dentro do povo de Deus? Então vocês veem quantos ensinamentos importantes nós recebemos hoje. O Senhor está conosco. Junto com Ele, podemos enfrentar as dificuldades da missão com coragem, sem ter medo, sem apresentar um Deus que seja um fantasma, mas um Deus que se faz próximo das dificuldades e dos problemas de hoje. E tudo isso com o espírito de profunda fraternidade entre nós, porque só unidos podemos ser um sinal de um Deus amor neste mundo que tanto precisa. Um bom domingo para todos. Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir e a roseira de novo florir, eu vou cantar.